Saudações, irmãos. Vamos agora unir os nossos pensamentos e irradiá-lo, levando paz, amor e equilíbrio espiritual para todos os lugares onde ele chegar. Vamos pensar em nossos lares, solicitando ao Mestre Jesus que permita sejam retirados todos os fluidos deletérios que lá estejam e que energias de harmonia, saúde, equilíbrio e paz preencham nossos lares. Vamos direcionar nosso pensamento para todas as crianças, para que neste momento diferenciado de suas vidas, Jesus as proteja e lhes envolva em condições necessárias para que cresçam com equilíbrio emocional e se tornem adultos no caminho do bem, do amor universal. Vamos enviar nosso pensamento a todos aqueles que se encontram nas ruas, que Jesus lhes envolva em seu divino amor. Vamos pedir por todos que se encontram doentes, que recebam energias salutares para revigorá-los e atenuar suas dores. Aos desencarnados, para que possam ser acolhidos, aos suicidas, que possam ter suas dores aliviadas pelo ato que praticaram. Vamos pensar nos nossos idosos, que todos possam ser tratados com carinho, com dignidade, que a luz divina envolva nossa terra para que tudo aconteça conforme as ordens do Cristo. Que as nossas águas possam ser magnetizadas para nos oferecer os elementos necessários ao nosso equilíbrio físico e emocional. Agradecemos aos espíritos amigos que nos acompanham nestes momentos e que assim seja. Nossas saudações a todos os irmãos que acompanham as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Estendemos a todos o nosso prestimoso abraço e o nosso fraternal carinho. O tema da exposição de hoje, meus irmãos, tem origem no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Benfeitor Emmanuel, através da mediunidade saudosa e benfazeja do nosso querido Chico Xavier, que tem o seguinte título: A cura jamais chegará sem o reajuste íntimo e necessário. Vejam o chamamento de Emmanuel. O reajuste íntimo é necessário. Esse reajuste, meus irmãos, é nós procurarmos, compreendermos e praticar as leis divinas. É necessário para a nossa saúde espiritual e física. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus através das suas leis, mais diminuímos as doenças espirituais e físicas. A nossa literatura espírita, vendo o livro O Problema do Ser, Destino da Dor, do filósofo espírita Leon Denis, Grandes e Pequenos Problemas, de Ângelo Aguaró, Doenças da Alma, do Dr. Roberto Brolio. Meus irmãos, a doença, a cura, a saúde. A ciência tem se esmerado à procura da saúde plena. Mas nos diz o mundo espiritual e a literatura espírita que a doença e a saúde estão no espírito, se originam no espírito, as doenças da alma. Porque a cólera não é o nosso corpo que é colérico, e sim o nosso espírito. A inveja não é o nosso corpo que é invejoso, e sim o nosso espírito. O ciúme não é o nosso corpo que é ciumento, mas sim o nosso espírito. A violência não é o nosso corpo que é violento, mas o espírito que é o autor desta violência. A vingança não é o nosso corpo que é vingativo,
mas é o espírito que é o detentor da vingança. A raiva não é o nosso corpo que é raivoso, mas sim o espírito que é quem a expressa. O egoísmo, o orgulho, meus irmãos, Chagas, mãe de todas as nossas fraquezas morais, não é o nosso corpo que é egoísta, não é o nosso corpo que é orgulhoso, mas sim é o espírito que é egoísta e orgulhoso. As manifestações de ansiedade, de depressão, de nervosismo, de intemperança, são distonias das desordens emocionais oriundas do espírito, que desequilibram o nosso corpo físico, todo o seu funcionamento de órgãos, corrente sanguínea, células, e assim permite que as doenças se manifestem. Joana de Ângeles, a querida mentora do nosso querido mensageiro da paz, Divaldo Franco, nos diz que a doença, meus irmãos, é um estado de desarmonia, do desequilíbrio, ou dos desequilíbrios da alma. Por quê? Esses desequilíbrios terminam incidindo nas doenças físicas. Emmanuel, o mentor espiritual do nosso saudoso Chico Xavier, vem nos advertir que as doenças são testes, são provas para a nossa resistência moral, com lições de equilíbrio para a saúde do corpo. São testes para bater, para que nós aprendamos a dominar o nosso orgulho pela humildade, nosso egoísmo pela caridade. Refletindo assim, meus irmãos, como nos diz o Livro dos Espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Somos uma chama de inteligência, um foco de inteligência, que para fazer movimentar este comboio fisiológico que é o nosso corpo, já que ele está numa vibração sutil, necessário para se comunicar com o corpo, faz uso de um laço intermediário, chamado pelos estudantes da doutrina dos espíritos de perispírito. Também chamamos de corpo espiritual, corpo energético, corpo fluídico. O apóstolo Paulo chamava de corpo celeste. Na morte física, o nosso corpo é decomposto pela lei de destruição. Este perispírito, ou corpo sutil, sobrevive à morte do corpo. É ele que nos representa na espiritualidade, a nossa individualidade, o nosso patrimônio de aquisições, o bem e o mal que temos realizado. É ele quem grava todas essas impressões e o nosso patrimônio e repassa a memória do espírito. Tem várias funções. Ele é o modelo organizador biológico desse corpo nosso. Esse corpo nosso é uma cópia desse corpo espiritual. Sua função elementar é absorver as ordens do espírito, que é o diretor e comandante do nosso corpo físico. Absorve essas ordens e ideações ao corpo, suas emoções, e vai repassar pelo pensamento e vai impregnar todo o nosso conjunto celular. Quando são pensamentos com emoções boas, abre parênteses para a saúde. Quando malévolas, entenda-se doenças. Exemplo, a impaciência, a intolerância, a maledicência, a agressividade, a falta de perdão, o desamor, vão desaguar todos esses desequilíbrios de forma venenosa e deletéria
no nosso corpo físico, gerando assim as doenças. Enfim, as doenças físicas do corpo podem ter causas externas no nosso descontrole alimentar, que a ciência já nos trouxe, né? Tantas informações, a questão dos produtos alimentares, né? Do abuso, que nos traz mal. A nossa falta de higiene. As doenças espirituais, que redundam no corpo físico, têm origem nas nossas baixas vibrações, dos nossos maus sentimentos, que são expressados por esses atos inteligentes, os pensamentos, que vão ser repassados aos nossos órgãos vitais, coração, pulmões, rins, aparelhos digestivos, que nos faz seus enfermos. Mas também elas podem ser oriundas de nossas vidas passadas. As doenças de nascença. É que ao não nos conformarmos, não aceitarmos com resignação aquilo que não podemos mudar, e não sabendo compreender as lições pedagógicas que a doença nos traz, de abater o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de compaixão e de humildade. Morre o corpo físico, mas a doença fica impressa no nosso corpo espiritual ou perispírito. E levamos para a espiritualidade essa doença no nosso corpo sutil. E quando vamos reencarnar, voltamos com elas impressa e ela vai ser repassada ao corpo físico. Por isso a importância da aceitação, da resignação e da compreensão que devemos ter sob a pedagogia da dor. Ângelo Aguaró, no livro Grandes e Pequenos Problemas, nos diz que a enfermidade é o estado transitório de infelicidade e ignorância. Ignorância de não saber, de desconhecer os benefícios do bem, a saúde espiritual e a saúde física, que é cumprir as leis de Deus. Toda doença do corpo, nos diz Ângelo Aguaró, acusa uma doença da alma. Que na Terra ainda há necessidade da doença para o nosso progresso espiritual. Porque ela é depuradora de espíritos endurecidos pelo egoísmo e pelo orgulho, pela doença e pela dor. Tornam-se frágeis, débeis, acessível ao auxílio dos seus e mais humildes se tornam. Muitas vezes, meus irmãos, a doença é um bem. É um bem para aquele espírito, para que ele possa curar as doenças da alma, que são elas que são responsáveis por suas doenças. Porque a falta de perdão, como diz a medicina tradicional hoje, é causa de tumores e cânceres. Dr. Roberto Broglio, médico e espírita, nos diz no livro Doenças da Alma que o espírito é esse ser inteligente, né? Através da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, forma o seu caráter e a sua conduta. A doutrina espírita nos diz que o livre-arbítrio nos dá a responsabilidade pela nossa existência, a nossa escolha entre o bem, saúde, entre o mal, a doença. Que o nosso corpo está submetido às leis biológicas. Quando este adoece, é necessário o medicamento da medicina tradicional. Mas é necessário que nós buscamos a causa que está no espírito. A causa está no espírito. O corpo está submetido a essas leis biológicas, né? Mas sendo a alma, o espírito responsável por esse corpo, que é seu comandante, que é seu diretor, esse corpo que vai agir conforme as demandas que o espírito lhe propiciar e lhe ordenar, é natural que ele exerça influência sobre a sua conduta e sobre o seu tecido celular.
onde vai influenciar e condicionando assim os estados de saúde ou doença. A doença, a dor e o sofrimento representam oportunidade maravilhosa para que possamos compreender os malefícios do mal e os benefícios do bem. Saúde, doença. Só o amor promove a verdadeira vida e a verdadeira saúde. A dor da doença é mensageira que algo não vai bem conosco, que devemos nos reavaliar e nos corrigir. Como nos diz lá na fala de Emmanuel, né? Do reajuste íntimo, a doutrina espírita chama de reforma íntima, que é um processo de mudança, de transformação, de renovação de nossos ideais, de amor, pela força da fé, pela força da prece, esse alimento do coração e da alma. O filósofo Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, nos diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação, que é pelo sofrimento que vamos aprender a verdadeira humildade, a indulgência e a compaixão. A cura, a doutrina espírita nos convoca a esta reforma íntima, a esse despojamento, irmos subtraindo de nós as nossas fraquezas morais, para que possamos irmos adquirindo as virtudes, praticando assim, através de novos valores nobres, éticos, morais, novos sentimentos, novos comportamentos, em harmonia com as leis sábias e soberanas. Como conclusão, Jesus nos disse, sobre a cura e a saúde, todo homem bom do bom coração terá o bem, todo homem mau do mau coração terá o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Se nascem do coração, da mente, o espírito, o bem e o mal, é dessas mesmas fontes que nascem os medicamentos. O corpo também adoece, meus irmãos, né? Se através de forma externa, da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, né? Mas as doenças nascem do espírito, através dos seus maus pensamentos, que vai adoecer o nosso corpo físico. A suprema saúde é mente sã, corpo sã. Uma frase, um bordão muito repetido. É este equilíbrio entre a mente e o corpo. Essa harmonia, a cura, a saúde, a medicina espiritual, nos diz que requer um despojamento, uma depuração desses maus pendores do espírito, que são eles que geram as doenças no nosso corpo físico. Portanto, meus irmãos, vamos sublimar o bem em nós, vamos sublimar as virtudes da alma, amor, para que possamos adquirir essa imunidade espiritual, para que em ressonância com o nosso corpo nos propicie a imunidade do nosso corpo físico. Para finalizar, médico indiano Deepak Chopra nos diz: a saúde é o espelho do que pensamos. Tudo o que pensamos deixa marcas no nosso corpo. No livro Mãos de Luz, de Barbara Ann Brennan, nos diz que toda doença é uma mensagem direta a você. Você tem amado? Você tem perdoado? Você tem feito a caridade? Para ter a saúde plena, vamos amar. Vamos perdoar. Vamos fazer a caridade. Fiquem todos com a saúde espiritual e a saúde física, cumprindo as leis sábias e soberanas do nosso Pai Maior. Que assim seja. Agora vamos à nossa prece final.
Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos permite, nestes momentos de reflexão, que Jesus estenda a todos nós sua mão amiga para que possamos caminhar na sua direção, domando as nossas más inclinações. Que assim seja.